potencialidade da forrageira mandioca, né? A gente vai estar aqui falando um pouco sobre uma ração base, aqui, uma ração que foi desenvolvida utilizando o máximo possível, né, da alimentação aqui, principalmente do feno, e pode-se usar também a ensilagem de folha e raiz e também maniva da mandioca. A gente tem como base aqui 100 kg de ração. Nesses 100 kg a gente vai utilizar 50 kg do feno da raiz da mandioca com a casca. Eu falo com casca porque muitas pessoas tendem a raspar, né? E aí só deixa a parte branca, a polpa da mandioca, da raiz. E aí é interessante, ali tem uma grande parte na polpa da raiz, questão dos nutrientes responsáveis pela questão de energia e amido, mas ali na casca tem muitos nutrientes e muitas vitaminas. A maior parte dos nutrientes estão ali. A maior parte dos nutrientes se encontra na casca e o amido e energia se encontram na polpa, tá bom? Então por isso que é interessante fazer o feno da mandioca, da raiz da mandioca, com a casca também. Utilizar de 10 kg de farelo de milho. Poxa, Isa, mas só tem 10 kg. Mas por quê, pessoal? Porque o farelo de milho e o farelo da mandioca, eles têm a mesma função, que é o fornecimento de energia. Então, como o feno da raiz ele pode substituir em até 60% o milho, a gente colocou ali 50 kg do feno da casca do milho e apenas 10, né, do farelo de milho aqui. Inclusive em algumas dietas para ruminantes, o farelo da raspa da mandioca e da mandioca, eles substituem até 100%. Mas aqui, como eu não quis substituir em 100%, foi colocado 50 kg do feno da raiz da mandioca e 10 kg do farelo de milho. E em seguida, a gente tem 8,5, né, 8,5 kg de farelo de trigo e 30 kg do feno da folha, né, do feno da folha da mandioca, que é riquíssima também em proteína. Então, eles dois aqui meio que fazem a mesma função. E aqui, para terminar, a gente tem o sal vitaminado, tá bom? O sal vitaminado fica aí com 1,5, com a função de trazer um misto de vitaminas, ferro, cálcio, e dentre outras, né, funções e nutrientes, que é um misto, é um combo, né, de vitaminas, o sal vitaminado. Então a gente já coloca aqui para dar uma complementada na nossa ração. E aí a gente traz também a importância de estar fazendo o feno ou a ensilagem, né, da maniva, né? Tem a parte aérea da planta, tem a maniva e tem as raízes, né? Aqui a gente falou da parte aérea, e aqui falou das raízes, e aqui ficou a maniva. A maniva, ela é uma parte mais fibrosa da mandioca. Normalmente ela é mais indicada para os ruminantes, inclusive até mais para os bovinos, por causa da sua espessura, né? A depender da forma que a gente passa na forrageira. Se a gente passar numa lâmina mais fina, numa lâmina grossa e depois passar numa fina, ela fica mais pequena, né? Bem moída, e aí fica melhor para os animais consumirem. E aí a gente pode estar utilizando ela também em forma de silagem, né? Fazer uma silagem da rama aí em torno de 20 dias, pode estar abrindo, né? E fornecendo. E aí aqui a rama, ela poderia também entrar aqui no lugar, tipo, diminuía uns 10 quilos da folha e colocaria tipo 20 quilos, né? Da folha e 10 quilos da rama, que entraria como uma parte de fibra, de volumoso, né? E aí fica a cargo de vocês, se vocês querem fazer essa substituição ou não. Mas aqui poderia entrar, no caso, os 20 quilos aqui da folha. E entraria aqui em silagem. Silagem, na verdade, desculpa. Da maniva. 10 quilos. Então não haveria problema nenhum. Fica a cargo de vocês. Deixarem os 20 quilos do feno da folha, ou os 30 quilos, e não colocar maniva,
Ou então, se vocês quiserem aproveitar de forma total, né, vocês colocam os 20 quilos aqui e os 10 quilos aqui. Não tem problema nenhum e não vai afetar a dieta dos animais de vocês, né, dos ovinos. E aí, por conta de ser uma alimentação muito boa, muito saudável, né, a mandioca em si, ele é um alimento completo, né, em termos de questão de vitaminas, de proteínas, de carboidrato, né, questão de energia, muito completo. Todas as suas partes podem ser utilizadas. Então, dessa forma aqui, a gente teria um balanceamento muito legal e que de forma simples a gente pode desenvolver, apenas com duas técnicas, né? Tanto a questão da ensilagem quanto a questão do feno. E aí, fica aqui a receita para vocês, né? Agora a gente pode tratar também da questão de subprodutos. E como a mandioca, ela é um alimento muito palatável, que é palatável, né? Os animais gostam bastante, tem um gosto interessante. Inclusive, quando um alimento ele não tem de ter um gosto muito bom, usa-se a mandioca como mistura, né? Para que possa, de certa forma, enganar ali o paladar do animal e ele consumir. Mas aqui, de forma completa, a mandioca, ela tem um paladar agradável ao gosto dos animais, dos ovinos. E aqui para eles não é incômodo nenhum comer, então eles comem bastante. E aí a mandioca em si ela é utilizada principalmente para a questão de ganho de peso do animal, né? Então, se você tem um animal que você quer ter uma engorda, um animal que é direcionado para a questão de corte, né? Quer engordar para matar, para vender, a questão da carne, é muito interessante fazer uso da mandioca, né? Além de ser um material muito de acesso, né? De fácil acesso, pode ter. Não precisa ter hectares e hectares da planta, né? Ela é uma planta que rende bastante, a gente pode usar muito. E aí, com menos de uma tarefa, a gente consegue aproveitar bastante, né? E ainda mais se a gente utilizar das formas de estar guardando nesse material. Não necessariamente a gente tende a usar esse material todo, né? É guardar, é ensacar, guardar direitinho, que assim ao longo do ano, principalmente na estiagem, a gente tem acesso a esse alimento tão proteico, tão vitaminado, né? E que tende a nos salvar muito, principalmente na época da estiagem aí. Então aqui está a receita para vocês, tá a ração, recapitulando, 50 kg do feno da raiz, né? 10 kg do farelo de milho, 8,5 kg do farelo de trigo, né? 20 kg do feno da folha, 10 kg da silagem da maniva e 1,5 kg de sal vitaminado. E só aqui a gente já vai ter 100 kg de uma boa ração. Então é anotar, seguir e depois vocês anotam aqui os resultados. Dentre os subprodutos que podemos ter através da mandioca, irei citar um dos que é mais importantes, inclusive, no ganho de peso dos animais, e que ele é um subproduto ainda pouco utilizado pelos agricultores, que é a manipoeira. Infelizmente, a manipoeira, por alguns registros de intoxicação dos animais, né, ela não tem uma boa fama, né? E ainda normalmente quando a gente vai falar, principalmente nas comunidades onde eu passo, que eu falo, sim, a manipoeira como vem sendo usada, né? Então, digamos que de 100% você tira 2% que utilizam esse material tão importante. E então, o que difere a manipoeira de ser um líquido, né? Que a manipoeira é o líquido obtido através da prensagem da massa da mandioca, né? No momento que a gente usa a prensa, né? Principalmente em casas de farinha manuais, que a gente coloca lá a massa para prensar para sair o líquido, né? Ali a gente tem o líquido da manipoeira. É o líquido que fica acima da tapioca, né? Então, a manipoeira, ela é um complemento alimentar, a gente vai tratar dela como um complemento alimentar. Inclusive eu, no meu curso de técnica em agropecuária, na EFASE, fiz o meu TCC sobre o uso da manipoeira como complemento alimentar. É interessante falar que ela é um complemento alimentar, o nome já diz tudo, inclusive por ela ser usada sempre como complemento, né? Ela sempre entra em parceria com outras reações, né? Ainda mais muitas pessoas com o seu uso intensivo, né, costumam usar a manipoeira até em substituição à água ou em parcial à água. Isso a gente já estou dando um spoiler para vocês. Então vamos inicializar aqui para vocês terem mais uma noçãozinha de como utilizar esse subproduto tão interessante.
Então, qual o tratamento que a gente deve fazer para que a manipoeira não seja tóxica, né? Então, quando a manipoeira ela sai da prensa, ela sai em níveis com ácido cianídrico, né? Muito alto, né? Esse ácido, ele causa tonturas e intoxicação dos animais. Não diferentemente também da folha, de toda a parte da mandioca tem ácido cianídrico. E é a manipoeira também. E aí, para a gente tornar a manipoeira usável, né, para os animais consumirem, a gente faz um tratamento de fermentação, né? Como isso? A gente vai fazer isso com o suporte de um vasilhame, né, grande, se a gente for utilizar, pode ser, inclusive no meu eu fiz com coxo, normalmente aqueles coxos de pneu, pode ser com bacia, pode ser com dornas, né? Num vasilhame daquele a gente vai pegar, vai inserir a manipoeira. E ali a gente vai deixar num processo de fermentação, né? A gente vai deixar a manipoeira ali descansando durante 15 dias. E aí é importante sempre que a gente deixe esse material afastado de animais, de crianças, né? E que a gente possa colocar uma tela cobrindo esse material. Mas por que isso? A gente deve fazer isso? Porque ele está em processo de desintoxicação, né, pessoal? Então, o ácido, ele vai, ao longo dos 15 dias, ele vai se perdendo com o ar, né? Então, aí nesse processo, possa ser que o animal venha e coloque a boca, esse animal não está adaptado e ele venha a falecer, né, a se envenenar, digamos, a ficar com tonturas. Então, não é interessante, além também do contato de crianças, né? Então, é sempre interessante a gente usar esse vasilhame e colocar debaixo, não pode colocar no sol, tá bom, pessoal? Vai volatilizar no ar. Coloca abaixo de uma sombra mesmo, não tem problemas. E aí a gente cobre, pode ser até com a tela, inclusive, tá bom? E aí nesse processo de 15 dias vai ocorrer, né, a saída de partes do ácido cianídrico, ficando uma pequena parcela que não vai causar embebedamento do animal. Então, só recapitulando. Pega a manipoeira, coloca no vasilhame protegido e deixa aí descansando num período de 15 dias, tá bom? E aí, outro tema interessante é a questão de adaptação, né? Por que isso? É colocar adaptação. A manipoeira, quando ela é inserida no ambiente, na criação dos nossos ovinos, eu não posso simplesmente chegar e dar manipoeira em quantidades muito elevadas, digamos de 1 litro logo de cara. Por que, Isa? Porque os animais, eles não estão adaptados com essa substância, né? Então, tem que fazer esse sistema de adaptação para que não venha a ter danos, né? Então, assim como a gente também, eu sempre gosto de dar exemplos da gente, né? A gente vai para outro estado e normalmente a gente tem dores de barriga porque a gente não tem costume com a comida. É um tempero diferente, é uma ação diferente, é um jeito de viver diferente. Bem assim são os animais com as dietas novas, né? Então, sempre a gente tem que fazer adaptação. Inclusive, na minha experiência, eu fiz o uso inicialmente apenas de 50 ml, né? Durante 15 dias, para ir adaptando. Ou seja, como você fazia isso, Isa? Pegava e molhava o farelo. No caso, eu deixava a mistura homogênea, né? E para isso eu usava a manipoeira. E assim, de acordo às semanas, eu ia aumentando as doses, chegando a utilizar 2 litros, 3 litros. Mas aí, de semana em semana, ou de 15 em 15 dias, eu ia aumentando as doses. E assim, os animais eles iam se adaptando. Outra forma de adaptar os seus animais é estar utilizando as partes, né, da mandioca, como eu já falei nos vídeos anteriores. É estar utilizando o feno, né, é estar utilizando a ensilagem da folha, né, é estar usando o feno da raiz. Então, é estar utilizando desses materiais, inclusive até que contém ácido cianídrico, para que quando eles tiverem acesso à manipoeira não seja um impacto. O organismo deles já vão estar acostumados com essa substância, tá bom, pessoal? E aí sempre vai acostumando. É nesse caso de adaptação, inclusive, que muitas pessoas dizem assim, mas o meu animal, ele come a folha da mandioca sem secar, ele come a maniçoba, a folha da maniçoba, e ele não tem nenhum problema. Mas por quê? Porque esses animais já estão adaptados. E aí se adaptou tanto que não precisa nem de processo de finação nem de silagem. Eles comem e não há problema nenhum.
E aí, para chegar nesse patamar, a gente tem que usar desses métodos de adaptar, com pequenas frações, aí depois vai aumentando, tá bom? Então, tem a questão do consumo intercalado, né, que é esse que eu falei para vocês agora, que é um consumo intercalando com os outros produtos, né, da planta, com silagem, com feno, que é sempre a gente misturando. E depois dessa adaptação, há momentos que pode ser feito o consumo direto. Como assim isso, o consumo direto? Eu já vi em muitos casos de chegar e os agricultores colocarem a manipoeira como água, né? Inclusive, os animais, quando eles bebem muito líquido, né? Eles tendem a diminuir o consumo de água, porque eles bebem bastante e aí não tem problema nenhum, tem um gosto bom e eles conseguem se adaptar muito bem. E aí, só que aí para chegar nesse patamar, é o que eu disse a vocês do sistema de adaptação, tá bom? Mas existem esses dois tipos de consumo, que é muito interessante. E, por fim, nessa parte, a gente traz as questões de potencialidade. A manipoeira em si ela é muito rica em nutrientes, né? É muito rica em questão de energia, até mesmo por vir ser um subproduto, né? Vir da polpa, da raiz, então é muito rica em nutrientes, de energia. E aí, dentre as pesquisas, dentre a minha pesquisa também, o que eu percebi é que houve sim um ganho de peso, né? Eu fiz, acho que tem uns 5 ou 6 anos essa experiência e até hoje eu sinto vontade de prosseguir porque é uma área muito interessante, é o uso da manipoeira, né? Então a manipoeira ela tem uma potencialidade muito grande. Ela deve sempre ser usada como complemento, não pode ser usada como ingrediente principal na dieta da ração, tá bom, pessoal? Mesmo que os animais eles já estejam adaptados, é interessante a gente usar ela em pequenas frações. Sempre com outras ações, o milho, a folha, pode usar as outras partes da mandioca também, mas nunca como ela sozinha, tá bom? Ela sempre tem que vir como complemento, não vamos exagerar. E aí, mesmo usando ela como complemento, na base aí de 1 mês de experiência, meus animais, meus ovinos, foram ovinos mestiços, eles conseguiram ter um ganho de peso. Não foi um ganho de peso tão grande, mas se observou assim visualmente que os animais eles ganharam massa corpórea, né? Diminuiu o consumo de água realmente, porque eles bebem muito, depois eles passam a beber o líquido. Eu fiz esse processo de colocar na ração, misturar com a ração e depois dar somente o líquido. Não teve embebedamento nenhum de nenhum animal morreu, tá bom? Outra coisa que é muito perceptível com o uso da manipoeira, o brilho da pelagem. Você vê que é outra pelagem. Os animais, eles melhoram o pelo mesmo, eles mudam de pelo e eles ficam muito bonitos. Além de que já existem estudos também voltados para a questão do controle de verminose com a manipoeira, né? Que os animais eles tendem a melhorar a questão também de vermes. Então, assim, é um material muito, muito, muito interessante que a gente deve pesquisar e tratando direitinho, da forma com que eu passei aqui para vocês não vão se arrepender. Outra coisa interessante que a gente deve perceber é que é aconselhável a gente só usar a manipoeira pura e não a impura. Como assim, Isa? O que é manipoeira pura e o que é manipoeira impura? A manipoeira pura, como já diz o nome, é aquela que ela não recebe nenhuma alteração. Do jeito que ela vem da prensa, a gente utiliza. Não é isso? E aí a manipoeira impura é aquela que recebe principalmente água, né? A gente sabe, inclusive eu que já tirei muita tapioca, muitas de nós às vezes, para ter melhor captação do amido, né? Quando a gente vai espremer a massa ali, a gente acaba colocando um pouco de água para facilitar o processo, né? De estar tirando a tapioca. E isso interfere nos níveis, nas produções de ácidos e dentre outras coisas da manipoeira, né? Fazendo com que a manipoeira ela seja um pouco mais perigosa para o consumo dos animais. Até precisando, inclusive, tem pessoas que usam mesmo assim a manipoeira, mas é mais complicado. Precisando, em muitos casos, de mais de que 12 dias, 15 dias, né? Precisando de 20 dias para fazer essa desintoxicação do material. Então, o que eu aconselho mesmo para vocês é estarem utilizando a manipoeira pura, tá bom?
somente a pura, é o que eu aconselho e foi o que eu usei na minha experiência, né, e que deu certo, tá bom? Foi uma experiência muito boa e eu fico muito triste quando eu vou muito nas casas de farinha. Eu acho que talvez até pela falta de conhecimento, né, que grande parte das casas de farinha, algumas já vêm com projetos, né, inclusive alguns projetos da CAR, já vêm com o sistema de reaproveitamento da manipoeira, né, de desintoxicação, vem com os tanques apropriados. No entanto, ainda há muitas casas de farinhas que não possuem esse sistema. E aí o que é que acontece? A manipoeira, ela também, ela é muito poluente, né? Poluente num grau dela chegar a ser mais poluente do que alguns lixões, né, municipais, em algumas pesquisas que eu fiz. Então a manipoeira, ela pode poluir rios, ela pode poluir os lençóis freáticos, né? Por isso, eu não sei se vocês já perceberam, que na casa de farinha, normalmente, não nasce plantas. Normalmente é só aquelas plantas daninhas, aquelas plantas de espinhos. É muito difícil de se desenvolver algo onde é jogado a manipoeira, de forma assim, discriminada, né? Chegou lá, jogou a manipoeira. É muito difícil nascer plantas porque ela é muito tóxica, então ela polui bastante. Então a gente tem dois caminhos, né? Um caminho, a gente utiliza de um subproduto muito rico, muito utilizado para a questão do ganho de peso dos animais, mas fazendo tratamento, ou então a gente deixa ele, né, num lugar onde jogado, onde ele será poluente, onde ele não irá se desenvolver plantas, tá bom? Então a gente tem dois caminhos aí. E muitas das vezes a gente acha que é normal, a gente não entende a importância, né, de estar utilizando a manipoeira. E aí a gente tem esses dois caminhos. Mas para vocês, eu sei que em muitos casos vai dizer assim, mas é um processo muito complicado, tem que tirar a toxicidade. Mas imagine que é um produto a mais que vocês vão ter, né? Na casa de vocês, na UPF de vocês, para os animais de vocês, é algo que vai maximizar, né? Vai aumentar a qualidade da ração de vocês, a variedade, num custo muito pequeno, né? Então, assim, é algo a mais ainda da mandioca que vocês podem utilizar. A manipoeira, inclusive, saindo um pouco da linha de alimentação animal, ela pode ser fornecida também para o gado, né, que também é outro ruminante, para a questão de cabras. Ela está sendo estudada ainda para a alimentação de aves e de suínos. Já há alguns trabalhos mais bem minuciosos, mas no que se refere à alimentação de ovinos e bovinos, há muitos trabalhos, inclusive, que deram resultados muito satisfatórios, tá bom, pessoal? Então, assim, seguindo as recomendações direitinho, fazendo esse sistema de adaptação, vocês vão perceber que com pouco tempo os animais vão estar se alimentando muito bem com ela. E aí vocês só terão a ganhar, tá bom? Então, além desses produtos, como eu já falei antes, da ração animal, com a manipoeira, as pessoas elas já estão fabricando blocos, já fazem vinagres. A manipoeira ela pode servir como inseticida, como adubo, como pesticida, inclusive para dar banhos em alguns animais que têm muitos carrapatos, muitas pichilingas, né? É claro que sempre diluído com água, né? E aí tem as proporções certinhas, mas aí em outros vídeos de outras cadeias eu posso trazer essas receitas mais específicas para vocês, né? Hoje a gente tentou falar aqui mais sobre a questão de uso na alimentação de ovinos, mas assim, se tratando de manipoeira, se tratando da área de mandioca, os assuntos são muito abrangentes. E aí a gente agora tomar parte, plantar, tá bom? E sair dessa linha de conforto de só produzir apenas a farinha e a tapioca. A gente tem aí uma gama de possibilidades. Cabe a gente pesquisar e ser, acima de tudo, um agricultor experimentador. Nem sempre a primeira pesquisa vai dar certo, nem sempre a primeira tática vai dar certo. Mas aí é experimentando, é assistindo, inclusive vendo os vídeos aqui no canal da Cofasp. Tem muito vídeo sobre essa área de ração, eu gosto bastante. E aí qualquer dúvida vocês colocam aqui no comentário que a gente vai estar respondendo. E aí trazendo sempre conteúdos para servir como base para vocês, tá bom? Então, esse foi mais um take, né, sobre a planta magnífica, forrageira, que é a mandioca. E no mais, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.